Bom, meus irmãos, tudo bom com vocês? Vamos hoje encerrar esse nosso tempo juntos do mês de... A gente esteve junto no mês de junho e agora julho. E aí nós fechamos essa série de reflexões e eu estava pensando e buscando a Deus. Nos dias difíceis que nós estamos vivendo, né, com notícias tão ruins, com todo o potencial de abalar até mesmo a fé de muitas pessoas. E essa pergunta, onde está o Senhor? A gente está orando, a gente está buscando, e aí? Meus irmãos, sabe qual foi o pensamento que veio ao meu coração? O entendimento de que, desde o Éden, nós estamos vivendo no exílio. Não é em vão, não foi em vão que Deus nos mostra na palavra, não apenas o êxodo, a travessia do povo de Israel pelo deserto, em busca de uma terra prometida, né? E depois à frente, o exílio deles em Babilônia, o retorno para a terra. Todas essas imagens bíblicas, todo esse ensinamento tem que servir para nós entendermos que o exílio não acabou. Nós não chegamos na terra prometida. Nós não estamos no céu. Nós vivemos um mundo que jaz no maligno e que de vez em quando a gente tem uns momentos de oásis, de um pouco mais de tranquilidade, mas sempre volta, né? A perseguição, a luta, a batalha, ela sempre volta para nos lembrar que nós não chegamos lá ainda. Estamos vivenciando este longo exílio. Mas, como diz a palavra, Jeremias 29, capítulo 4 e em diante diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem, tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Essa palavra de Jeremias, ela é muito oportuna para nós hoje, porque como igreja do Senhor, apesar de estarmos no exílio, à espera do rei, aguardando o rei, aguardando o retorno, onde céu e terra, né, o retorno ao nosso lar, onde céu e terra se encontrarão novamente, nesse retorno do rei. Mas enquanto aqui no exílio, nós não devemos desanimar, nós não devemos perder a nossa esperança, nós não devemos perder a nossa fé, pelo contrário, continuar produzindo, continuar aprendendo, andar em comunhão com o Senhor e participarmos do crescimento do reino de Deus, porque como diz aqui na palavra, no livro de Jeremias, não para que para que o povo de Israel, no caso, né, não diminuísse, mas que aumentasse. Então essa palavra serve para nós. Não diminuam, aumente o reino, faça crescer o reino, aumente o número dos convertidos, aqueles que amam o Senhor, porque esta é a nossa tarefa, o nosso papel, até que ele retorne. E enquanto Jesus não volta, enquanto o rei não retorna, nós temos vários aprendizados, nós devemos crescer no conhecimento dele, e foi isso basicamente que a gente refletiu nesses 2 meses. E eu quero agora trazer relembrar, né? Trazer à nossa memória aquilo que a gente esteve conversando no mês de junho e julho, Gilberto e eu, né? Nós dois. Então, uma das coisas que nós falamos é que existe propósito. Meus irmãos, há
um propósito para nós. Não estamos soltos no universo, não estamos soltos nem abandonados aqui na Terra. O Senhor não nos deixou órfãos, o Senhor não nos deixou, né, sem perspectiva, mas Ele nos deu um propósito. No entanto, meus irmãos, nós só compreendemos este propósito quando nós entendemos que somos filhos. Quando nós, de fato, somos inseridos na videira, somos adotados na família de Deus, quando nós somos participantes do seu corpo e do seu sangue, da sua família. Tem várias maneiras de falar isso, né? Mas aí sim, nós vemos o nosso propósito. Enquanto a gente está, como na história, na parábola do filho pródigo, enquanto nós somos ou o filho que se perdeu fora de casa, ou o filho perdido dentro de casa, nós não conseguimos compreender o nosso propósito neste mundo, não apenas neste mundo, o nosso propósito aqui e na eternidade, como filhos amados, como parte da família de Deus, como inseridos na Trindade, como aqueles que assentam no trono e governam a partir das regiões celestiais. Esse entendimento, essa revelação, ela nos é trazida pelo Espírito Santo, mas nós temos que querer ser participantes. E quando nós somos participantes do corpo, né, da carne e do sangue, nós temos os privilégios de filhos, mas também temos as obrigações, temos aquilo que é parte de ser família de Deus. Então, nós somos participantes também do sofrimento de Cristo, né, da sua glória e do seu sofrimento. E aí nós conseguimos compreender a nossa jornada, que saímos do jardim, né? Entramos nesse exílio, que é a jornada, essa caminhada, somos peregrinos aqui, mas estamos indo em direção à cidade jardim. Não apenas ao jardim mais, como no passado, mas à cidade jardim, como nos mostra o livro de Apocalipse. Nosso papel, enquanto esse dia não chega, é destruir as obras das trevas. Claro, eu não vou dizer com a ajuda do Espírito Santo, que ele é nosso ajudador, sim, mas ele é o protagonista, ele tem o papel principal, e nós somos aqueles que, juntamente com Cristo, agimos neste mundo para que as trevas sejam suprimidas, para que elas sejam vencidas. Jesus já venceu na cruz, mas agora cabe a nós, cada dia, vencer essas trevas que já estão com seus dias contados. Então, existe propósito. Nós falamos também sobre Jesus, o nosso modelo. Jesus é aquele que representou e representa os dois mundos, céu e terra. Ele é o Adão perfeito, o homem perfeito. E ele nos permite ver essa humanidade perfeita. E desta forma nos traz esperança. Porque ele é o nosso modelo, nós olhamos para ele e nós temos esperança, porque nós seremos assim como ele é. Nós seremos um dia, né? Vamos crescendo até tomarmos a estatura de varão perfeito. Então já estamos na caminhada do crescimento, na caminhada de nos parecer com Jesus, mas ele é o nosso modelo, para ele que nós olhamos e para ele que nós vamos. Então nós falamos também sobre Jesus sendo o nosso modelo, a nossa referência. Também comentamos que Deus já nos deu a palavra. Ele, Jesus, é a palavra, é o verbo vivo, que sempre existiu. Essa palavra sempre existiu, desde sempre, né? E depois, na plenitude, né, há 2000 anos atrás, na plenitude dos tempos, esse verbo se encarnou e caminhou entre nós. Então, nós olhamos para Jesus como sendo a palavra, o verbo,
mas nós olhamos para a palavra escrita, a palavra que ele trouxe para os seus discípulos, e muito antes, né, de Jesus, já o Antigo Testamento, mas agora depois o Novo Testamento, onde tudo se completa. Então nós vivemos, meus irmãos, baseados nessa palavra, afirmados nessa palavra. É ela que nos inspira, é ela que nos anima, é ela que nos dá direção, que nos dá certezas. Os absolutos de Deus estão dentro desta palavra, eles são parte desta palavra. Por isso, nós temos essa segurança, porque, como eu já disse, não estamos órfãos, mas temos a palavra que é a bússola. Por isso, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia, ler, meditar, reler, memorizar, cantar a palavra, para que ela crie raízes no nosso coração e seja parte de nós. Também falamos que precisamos aprender a andar em humildade, né? O Gilberto até falou, olha, jogar a toalha, ou seja, entregar-se, render, uma entrega de direitos. Eu entrego os meus direitos, ou aquilo que eu acho que é direito meu. Nós vivemos num mundo hoje que as pessoas buscam muito os seus direitos, mas o reino de Deus é diferente. No reino de Deus a gente adentra pelas portas entregando nossos direitos e recebendo a humildade de Cristo nas nossas vidas. Só assim que nós podemos, primeiro, realmente ser parte do reino, porque o orgulho não entra, né? E quando nós aprendemos, quando nós crescemos em humildade, quando nós exercemos essa humildade do Espírito Santo, de Deus, mas que abraçamos como fruto do Espírito, né? Fruto do Espírito. É o Espírito Santo que nos capacita. Essa capacidade não é nata, não é nossa, por causa da queda, por causa do pecado. Mas, através do sacrifício de Jesus e do Espírito Santo que em nós habita, nós o que? Retomamos aquilo que nós perdemos. Retomamos e, novamente, nós podemos caminhar nessa jornada de humildade. Quando nós assim agimos, nós desarmamos as armadilhas do diabo e somos assim protegidos do mal. Porque o nosso coração, nossa alma, né, toda ferida, toda bagunçada, toda quebrada por causa do pecado. Mas quando a gente se veste de humildade, se reveste de Jesus Cristo, o que é que acontece? Nós não somos feridos facilmente. Não somos, porque nós entregamos na cruz de Cristo as feridas que vêm sobre nós, as ofensas, as maledicências, as perseguições. Nós entregamos na cruz de Cristo. E desta forma, nós temos a nossa alma protegida. E isso nos faz crescer, ficar inteiro, ficar completo. Nossa alma não fica quebrada mais, machucada, né? Todos os milindres, tudo aquilo que é carne, né? É carne, é consequência do mal, vai sendo desarmado. E aí o diabo não tem poder sobre nós. Então a humildade, ou seja, jogar a toalha, entregar completamente, é na verdade uma maneira da gente ser fortalecido. Nós também falamos que, gente, a coisa mais importante, a única coisa que Deus quer de nós é comunhão. Ele anseia como um pai, como um marido, ele anseia comunhão, ele anseia intimidade, ele anseia por relacionamento conosco. É difícil a gente entender isso, mas Deus deixa muitos ensinamentos, muitas dicas na palavra dele, de quanto que ele nos quer, do quanto que ele nos deseja, do quanto que ele anseia por nós. Como eu comentei, né, do exemplo lá do pai, do filho pródigo, aquele pai que sai correndo, né, desavergonhadamente, porque aquilo era uma coisa muito indigna
para um patriarca fazer. E ele sai correndo para abraçar o seu filho. Assim é o nosso Deus. E não tinha jeito dele ter comunhão conosco, a não ser através da cruz. Jesus descendo, encarnando, vivenciando aqui esse mundo tão comparado ao céu, esse mundo tão sujo, tão nojento, tão intragável. Gente, até nós que, que nunca vivenciamos o céu e que somos cheios de fraquezas, tem hora, né, que dá uma canseira tão grande desse mundo, um nojo, uma canseira. Imagina Jesus que nunca pecou, mas era a única maneira para que ele pudesse novamente abrir o portal da comunhão, o portal do relacionamento através da cruz, e nós pudéssemos passar por ele e ter novamente relacionamento com Deus. Então foi o que ele fez ali na cruz, porque era a única maneira. Jesus entrou no ventre do dragão, né? Da serpente, o dragão. Ele entrou no ventre dela espontaneamente, ele escolheu isto para que ele pudesse nos resgatar, porque estávamos todos ali presos, né, no ventre daquela serpente. E Jesus foi lá, mergulhou e pegou a chave do inferno e da morte. Ele destruiu a morte ali através da cruz, para não era apenas assim, para nos salvar, porque quando fala assim, ele fez isso para nos salvar, às vezes fica vago, sabe? E especialmente uma pessoa, um pecador, né, que nunca recebeu Jesus, ele às vezes não consegue compreender isso muito bem, não. Mas quando a gente consegue mostrar para ele e para nós mesmos, né, entender isso, receber esse entendimento de que ele, na verdade, porque ele nos ama tanto que ele deseja, a cruz era a única maneira dele ter comunhão conosco. E aí a gente consegue mostrar o amor extravagante de Deus. Ele mostra isso de forma tão linda, tão dramática na história do profeta Oséias, que casou com uma prostituta, tirou ela do ambiente da prostituição, purificou ela, deu um nome, colocou uma aliança de casamento, honrou aquela mulher, né? Vamos aqui usar a nossa imaginação. Ele construiu uma casa para ela, levou-a para dentro dessa casa, desse lar. Ela teve filhos e ele nem tinha certeza se esses filhos eram dele, né? Tem todo o drama lá na Bíblia, ele nem tinha certeza, mas ele deu um nome para essas crianças, ele recebeu nos seus braços e ela voltou para a prostituição, ela abandonou o seu marido que a amava tanto e ele foi atrás dela, porque ela contraiu dívidas e foi vendida como escrava. E aí ele foi atrás dela e ele pagou por ela, comprou-a novamente, trouxe de volta para casa, purificou-a e recebeu novamente como sua esposa. Que história dramática! Não é qualquer homem que faria isso, sendo ele um profeta, um homem santo de Deus, né? Que merecia casar com uma mulher virgem, e provavelmente é isso que ele imaginou. Mas Deus tinha um outro projeto para ele, porque ele estaria dramatizando através da sua própria vida a história de Israel. E esta é a nossa história também, não é apenas a história de Israel, é a minha história, a sua história. E Deus mostra então esse amor extravagante. Tem no outro texto da Bíblia, Ezequiel 16, Deus, né, fala através do profeta a mesma história contada, mas de uma forma mais grosseira, mais rude. Ele fala: olha, você estava lá, sua mãe ganhou você e você ficou lá jogado no sangue, nem cortaram a placenta, ficou lá. Eu fui, te lavei, te limpei, cortei a placenta, cuidei de você. E quando você era jovem, eu te adornei, eu te embelezei e eu quis você como minha esposa.
mas você foi atrás dos homens másculos e foi atrás da prostituição. E tudo aquilo que eu te dei você entregou para outros homens. Mas eu ainda assim, eu quero você. Volta para mim, que eu te recebo, te purifico, porque eu te amo. Gente, esse é o amor extravagante de Deus. É difícil compreender. Está além da nossa imaginação. A gente tenta imaginar o máximo que a gente pode, mas está além. Este é o amor de Deus. Por isso que a palavra fala que muitos dizem assim: o Senhor está demorando a voltar, o Senhor está demorando. Mas o Senhor, ele não quer que ninguém se perca. Ele está dando tempo para que as pessoas voltem para Ele. Mas uma hora o rei vai voltar. O rei vai voltar e vai dizer basta. E aí, quem quis, quis. Quem não quis, paciência. Vai ter um lugar para essas pessoas, um lugar longe da presença de Deus. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre este amor extravagante. Eu quero falar sobre a ressurreição de Jesus, vivendo a ressurreição. Nós temos que, por causa deste amor extravagante de Deus, porque nós somos afirmados como filhos, porque nós temos a palavra para nos sustentar, Deus nos deu a sua palavra, porque nós estamos aprendendo a andar em humildade, assim como Jesus, e crescendo a estatura do varão perfeito, porque nós vivemos uma vida com propósito. Meus irmãos, por causa disso, a ressurreição já opera em nós. Embora ela ainda não tenha acontecido de fato para nós, mas nós já vivemos o já, mas não ainda. Nós já encarnamos em nós essa ressurreição. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, então nós temos certeza, vai acontecer com a gente também. Enquanto o nosso corpo ainda não passou pela ressurreição, porque ainda não morremos fisicamente, mas já morremos para os nossos delitos, para os nossos pecados. Fomos batizados e ressuscitamos com Cristo nas águas do batismo. Então, espiritualmente, nós já vivenciamos a ressurreição. Então, já estamos neste processo. Isso tem que ser uma realidade na nossa vida. Nós temos que aprender a ler a palavra de Deus, receber o entendimento que o Espírito Santo traz para nós e colocar em prática nas nossas vidas. Senão, meus irmãos, não tem sentido ir à igreja, não tem sentido participar da ceia, não tem sentido o batismo, não tem sentido nada disso, congregar, porque se a gente vive isso artificialmente como uma religião, meus irmãos, estamos perdendo tempo. Mas não é o nosso caso, né? Eu espero assim, não é o nosso caso. Então nós estamos o quê? Crescendo em direção ao alvo, a esse amor extravagante, a partir de uma ressurreição que já opera no nosso espírito, mas não ainda. E nós também tivemos um ensinamento sobre a igreja. A igreja é o reflexo do reino de Deus. Então, depois que Jesus subiu, o Espírito Santo veio, inaugurou a igreja como nós conhecemos hoje, porque ela já existia antes em um outro formato. Mas agora, neste formato que a gente conhece, mais ou menos, né? Porque ela foi se modificando um pouco nas suas formalidades, nas suas liturgias, ao longo do tempo. Mas não é de liturgia que eu quero falar. Eu quero falar da igreja viva, da igreja de Jesus, da noiva de Cristo, que está espalhada no mundo, está atuante, está crescendo. Sim, se a gente olha as notícias, a gente vê assim, só as coisas ruins, mas nós temos que aprender a olhar com os olhos da fé, enxergar as notícias que são reais, as notícias do reino, aqueles que trazem boas novas de que a igreja está crescendo em muitas áreas do globo, e que interessante que a geração Z, essa geração mais nova, ela é mais interessada nas coisas espirituais do que a geração anterior, por incrível que pareça, tá? Por incrível que pareça. E aí, nós vivendo esse reflexo do reino através da igreja. Como, meus irmãos? Olha, quando as pessoas que não têm Jesus, não têm esperança, elas olham para nós, a igreja de Jesus, elas têm que enxergar, puxa, existe comunhão, existe amor.
Nosso amor ainda não está perfeito, mas está sendo aperfeiçoado. As pessoas, para este mundo, o amor que nós vivenciamos na igreja já é uma grande coisa. Porque eles olham, eles sentem o impacto do Espírito Santo. Eles vivem na lama, eles vivem no mundo caído, estão afundados. Então eles têm que olhar para nós e ver esperança. Olhar para nós e ver que, puxa, a cura, a expulsão de demônios. Quando eu falo demônios, eu quero dizer as trevas mesmo, sabe? Tudo aquilo que representa trevas e demônios e o mundo do mal, né? Do maligno. Então, na igreja, é um espaço onde o maligno não entra, não tem lugar. A igreja de Jesus, né? Eu não estou me referindo à igreja instituição, mas à igreja de Jesus. Então, ela é o reflexo do reino de Deus. É a noiva de Cristo, sendo preparada, sendo adornada pelo Espírito Santo, sendo amadurecida. Então, esta visão, esse quadro da igreja de Jesus, ele é um retrato, é uma demonstração, é um tira-gosto, é um gostinho do reino dos céus, do reino eterno, para que as pessoas, quando elas olharem para nós, igreja de Jesus, elas tenham esse impacto e elas desejem o reino, elas aprendam a desejar Jesus, porque na verdade elas desejam. A Bíblia fala que Jesus é o esperado, é o desejado das nações. No fundo, todo mundo tem um desejo lá dentro, só que eles não sabem, eles não são cientes, eles sentem esse vazio, esse buraco. E nós temos que apresentar, então, Jesus Cristo. Olha, é isso que você deseja. A igreja aqui, você deseja esse reino, é esse o ambiente que você deseja. Então, nós estamos aqui como testemunhas, como aqueles que vão abrir a boca e demonstrar, através das nossas palavras, contando aquilo que nós temos visto, as maravilhas, não apenas visto, mas vivido, as maravilhas de Deus, e também com as nossas ações, nossas palavras e nossas ações, e com a unidade do corpo de Cristo, porque o mundo não tem isso, não existe. Então, quando olham para nós, a igreja, elas têm que olhar e falar, é isso que eu queria. Eu não sabia, eu não era ciente, mas é isso que eu queria o tempo todo. Irmãos, cada geração deve ansiosamente aguardar o rei. Eu aguardo desde criança, porque minha bisavó, eu lembro dela, bisavó, eu era criança, minha bisavó já falava sobre a volta de Jesus, né? O estabelecimento do reino eterno. Mas o tempo foi passando, né? Olha quantos anos. E às vezes alguns falam, né? Como diz lá em Pedro, mas tá demorando muito. É porque é assim mesmo. Nós vivemos nessa tensão. Essa tensão de esperar com paciência, mas ao mesmo tempo ansiar a sua volta. E é bom que vivamos assim mesmo, porque isso nos faz ir para frente, nos motiva. Olha, nós temos que trabalhar em prol do reino, porque Jesus está voltando. Cada geração deve esperar a volta de Jesus, porque a gente não sabe, ele vai vir como ladrão. A gente não sabe, né? É num abrir e piscar de olhos e Jesus vem. Então, a gente não sabe o momento, por isso a gente precisa o quê? Aprender a aguardar a sua volta. Sim, há sofrimento, né? A gente não sabe os dias que virão. A gente nem sabe quando Jesus vai voltar. Pode ser que nós estejamos vivos ainda, pode ser que não. Mas a gente aguarda a qualquer momento. Se ele não voltar agora, a gente vai para ele, né? A gente morre e vai para ele. Mas, enquanto a gente está aqui, como eu disse, é um exílio. A gente está em Babilônia, a gente está no Egito, a gente é escravo de uma certa forma, né? Aprisionados, há sofrimento, mas é um sofrimento com esperança, sabendo que o exílio vai acabar, sabendo que Jesus, o rei, o nosso amado, aquele que nós ansiamos, vai voltar.
tudo isso vai passar. Gente, e daqui a alguns séculos, a gente nem vai lembrar disso daqui. Vai passar, vai ser uma poeira no cosmos. Todo o sofrimento que a gente passou vai ser uma poeirinha, porque plenitude de vida vai acontecer com o retorno do nosso Rei. Nossos dons serão liberados. Não vai haver mais maldade, malignidade, pecado, doença, sofrimento, angústia. Tudo isso vai ficar para trás. E nós vamos poder viver na cidade jardim, no reino eterno de Deus, tendo o nosso Senhor no trono, nesse reino que nós aguardamos, porque Ele, Jesus, é bom, então vai ser um reino bom, de amor, de abundância, de alegria. Quem não quer esse reino? Eu quero. E você também, eu tenho certeza. Então, meus irmãos, vamos continuar aguardando o Rei em sofrimentos dessa vida, mas cheios de esperança e alegria, porque Ele vai voltar.